...2023 foi um ano marcado por muitos movimentos políticos e geopolíticos. No Brasil, a volta de um governo de esquerda, briga por protagonismo e discussões de pautas econômicas importantes foram um destaque. E no mundo, guerra no Oriente Médio e a possibilidade da China ser a principal potência mundial, neste ano, parece ter diminuído muito. Hoje o Strike conversa com o economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena. Igor, quero agradecer, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Igor, para começar, focando aqui um pouco mais Brasil, entender um pouco da sua leitura, podemos começar talvez com um resumo deste ano de 2023. Aqui no Brasil tem esse destaque a volta do presidente Lula para um terceiro mandato, um acolaramento, na verdade, ali do jogo político envolvendo os três poderes, Executivo, Congresso e Supremo Tribunal Federal. Entender a sua avaliação deste cenário político brasileiro para o ano de 2023. Bom, a gente tem três fatores que eu acho que são importantes assentar o que aconteceu neste ano. Primeiro, a política interna, o segundo ponto, a política externa, e o terceiro é a economia. Do ponto de vista de política interna, a gente teve um governo executivo eleito pela esquerda, mas temos um parlamento notoriamente à direita, que cada vez mais, com as mudanças nas leis de diretrizes orçamentárias, emendas impositivas e agora com até o calendário de pagamento das emendas, basicamente você tem um novo Brasil que é quase um semi-presidencialismo, onde o Congresso também executa obras e orçamento. E isso está fazendo com que basicamente tenha um poder menor do Executivo, e pautas mais à esquerda progressistas não têm vez dentro do Congresso. Esse é um ponto real. A grande diferença é que todos os ônus ficam com o Executivo e os bônus com o Legislativo. Então a gente cria um sistema singular. E isso vai acontecer independente de quem seja o presidente hoje ou amanhã. O poder do Congresso sempre vai começar a se tornar cada vez maior e a gente vai entender qual vai ser a dinâmica do país daqui para frente. Isso foi positivo porque medidas como tentar rever a privatização da Eletrobras ou o marco do saneamento não avançaram, nem mesmo aquela ideia de tentar retirar de novo a autonomia do Banco Central ficou totalmente fora do plano, e o governo focou em ter medidas de arrecadação maiores para tentar fechar suas contas, já que os gastos foram muito altos. E aí o ponto é esse, né? A gente teve um aumento de gastos de 6, 7% do PIB, um aumento lineares de salários dos servidores, próprios gastos de cultura. Não estou dizendo aqui, e aí, Paulo, não quero dizer que é certo ou errado, mas apenas colocando pontos. Aumentaram para 16 bi gastos de Lei Rouanet, que estavam em 3, 4. E tudo isso gerou uma dinâmica econômica que, quando a gente pega atrelado ao chamado a PEC da transição, né, que foi muito grande, 150 bi que a gente está falando, a gente teve um impulso econômico que juntou com as exportações, e aí você teve um crescimento robusto da economia, chegando no Brasil à sua 9ª colocação de maior economia mundial. Isso não vai se repetir no ano que vem, a gente vai ter muito menos impulso, mas, na prática, criou-se uma nova dinâmica de política interna. De política externa, o Brasil também tentou avançar em cima disso com pautas integracionistas, que, ao meu primeiro ver, foram positivas. Acho que o governo passado pecava em ser muito isolacionista ou não abraçar as instituições multilaterais. Agora, a minha crítica se vai quando a gente passa a trabalhar na ideia de que Rússia e Ucrânia são culpadas pela mesma situação do conflito, quando o Hamas demorou muitos meses até o Brasil, de fato, abrir que é uma organização terrorista, e agora a gente está com conflito na nossa fronteira com a Guiana e a Venezuela. Então, acho que a política externa não foi das melhores, a política interna está tentando se organizar para o segundo mandato, e o Brasil cresceu positivamente porque os países do G7, de fato, estão com um crescimento muito baixo, ainda estão tentando domar a inflação.
Acho que a medalhinha de ouro aí vai para o Banco Central, que, apesar de todas as críticas, conseguiu trazer a inflação para baixo e agora está diminuindo taxas de juros pela via do mercado. Acho que isso é muito positivo para o ano que vem. Igor, você coloca na mesa aqui vários pontos muito interessantes para a gente depois ir detalhando, né? Acabar detalhando mais. Quero ficar aqui, antes de ir ali um pouco mais para o território econômico, ainda um pouco neste ambiente mais político interno, olhando muito nessa figura, né, que você traz aqui para a gente, desse sistema caminhando ali para um semipresidencialismo, né? Pelo menos a gente tem ouvido mais, inclusive, esse termo, desde que a gente tem visto o Congresso ditando ali mais as regras. Essas alterações, as últimas ali das emendas parlamentares, acho que deixa ainda muito mais claro este protagonismo do legislativo. Entender um pouquinho na questão da articulação política. De fato, o executivo, ele está perdendo espaço por falta de articulação ou ele poderia estar se apegando a um apoio também do Supremo Tribunal Federal? Isso porque a gente viu recentemente o próprio governo dizendo que vai recorrer à corte para conseguir reverter a derrubada daqueles 2 vetos importantes, né, que o Legislativo acabou derrubando, que é o da desoneração da folha e o veto do marco territorial. O que mudou de fato nessa articulação de Lula 3 em relação aos governos 1 e 2? Paula, quando a gente vê o governo Lula 1 e 2, é muito claro o fato de que os governos, os parlamentares tinham pastas de primeiro e segundo escalão, que basicamente esses líderes de alta, o que a gente chama de alto clero, conseguiam arregimentar votos em prol do governo, independente de qual era a pauta. Ou seja, você tinha um ministério, se o partido tinha um ministério de secretarias e órgãos estaduais, você meio que ficava preso às decisões do governo e você votava com o governo independente do que aconteceria, pelo bom ou pelo mal, por uma medida popular ou impopular. Agora, o fato de que eu gosto de dizer que os deputados viraram prefeitos federais, eles têm tantos recursos para distribuir nas suas bases e que agora eles não vão precisar mais nem pedir, por exemplo, aos ministros, basicamente já tem um calendário de liberação de verbas, que eles não ficam presos ao governo central. Então, independente de você ter um governo à esquerda ou à direita, você vai ter as verbas para as suas bases eleitorais. Isso faz com que o governo possa ter partidos do centrão, independente de qual seja a tendência, e eles só vão votar em conjunto em pautas que são de interesses dos seus eleitores. Se for uma pauta que seja muito negativa para os seus eleitores, mas que seja da visão do governo, o governo não pode fazer nada, porque se tirar os cargos de um partido A ou B que votou contra, ele perde base. E se deixar, eles não podem retaliar, porque a maneira de retaliação, a não distribuição de verbas, isso basicamente já acabou. Então, o governo perde um chamado leverage de controlar o orçamento dos parlamentares. Então, agora, quando o governo não consegue maioria para os seus projetos, ele está apelando para medidas judiciárias. E esse é um problema muito grande, porque quando a gente está falando agora, vamos dar um exemplo claro, né? A derrubada de veto foi feita pelo Congresso inteiro. E também a nova PEC constitucional sobre o marco temporal indígena também foi congressual. Se o governo entrar dentro do STF e pedir uma liminar e ganhar uma liminar, vai bater exatamente no que o senador Pacheco diz, que uma liminar de um ministro do Supremo não pode sobrepor-se à vontade popular de todos os deputados e senadores. Então, o grande questionamento é, o governo federal ele coloca aí como apoio tentar conseguir medidas judiciais. Agora, o STF, de fato, vai ter capacidade ou vai comprar mais uma briga para defender todas as pautas que o governo federal perder no Congresso? Eu acho muito difícil. Existe um amplo apoio da sociedade para para que os ministros do Supremo tenham mandato eletivo, ou seja, tempo de serviço, para que as liminares não sejam mais para qualquer tipo de coisa e que os poderes dos ministros sejam diminuídos. Se o judiciário encampar essa ideia de tentar resolver todos os problemas porque o executivo não tem votos no Congresso, a conta política vai sobrar
para o judiciário. E pior que isso, a população vai começar a ver nitidamente o judiciário como um órgão político e não jurídico, e isso cria uma sensação ainda maior de impunidade e de incapacidade ou incompreensão das leis brasileiras, o que seria muito negativo para investimentos e para a própria percepção da população que existem poderes independentes entre si. Igor, até onde, né? Acho que essa é a dúvida que muita gente fica. Até onde, de fato, é bom ou ruim esse poder maior do legislativo na execução deste orçamento das suas emendas, né? Se evita, de fato, o verdadeiro toma lá da cá, né? Só aprova algumas pautas porque precisa da liberação dessas emendas. Ter este calendário já a favor do legislativo, isso, de alguma forma, é benéfico ou deixa ainda mais o Centrão ali fortalecido, de alguma forma, neste tabuleiro aí, neste jogo, vamos dizer assim? Olha, primeiro, o toma lá da cá diminui drasticamente, porque o executivo não tem mais condições de impor pautas. O Centrão, eu não acho que ele só fica fortalecido, e Paulo, eu não gosto até de dizer o Centrão como algo pejorativo, eu acho que o Centrão, em muitos casos, evitou que o Brasil fizesse roubos à direita e roubos à esquerda sem tamanho. Acho que o Centrão, hoje, faz parte de uma capacidade do governo, do Brasil, de dizer, olha, tá muito à direita, tá muito à esquerda, isso aí vai dar confusão. Então, assim, tem seu lado positivo e seu lado negativo. Agora, os parlamentares decidem basicamente quais são as demandas das suas bases, que muitas vezes não são as mais urgentes para o Brasil. Então, começa por aí, talvez uma distorção. Planos de integração nacional, de maior gastos em saúde e infraestrutura, são, em tese, feitos por técnicos dos ministérios. A partir do momento que são feitos pela solicitação dos prefeitos e das bases, não há muito critério técnico, há muito critério político em relação a isso. Para você ter uma ideia, o orçamento disponível livre no Congresso americano para esse tipo de emenda é 4%. No Brasil está chegando agora a 30%. Então, o poder está muito grande em cima do parlamento. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, eu estou dizendo que isso é uma nova sistemática brasileira. Agora, o que eu vejo de uma maneira muito clara é que até a oposição fica mais forte, porque os mesmos direitos que o Centrão e os membros do governo à esquerda têm, os membros da oposição também têm. Praticamente torna muito mais difícil um parlamentar não se reeleger, porque ele tem uma quantidade de recursos muito grande para mostrar para a sua base. Então, isso pode, em tese, diminuir a capacidade de renovação do parlamento. E eu acho que cria uma distorção que é, se alguma coisa dá errada no governo, a culpa vai ser do executivo. Mas sempre as liberações de verbas positivas ficam no legislativo. O grande questionamento, independente da formulação dessas liberações de verbas, é que a gente não está tendo no Brasil uma espécie de análise de resultados, né? Você tem o compliance risk ou a própria visão de que se os programas estão certos, né? E isso devia estar sendo debatido. Por quê? Porque quando você cria dentro dos ministérios uma análise independente se os programas internos estão dando resultado ou não, você pode pegar o mesmo orçamento e realocar em programas que dão certo e eliminam os programas que estão errados. Esse tipo de análise é feito é o chamado Spending Review. O Spending Review é feito na África do Sul, é feito no Canadá, em vários países. O resultado da gente não realizar o Spending Review é essa visão de que tem que ter gasto, 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 e que a gente pode chegar ao final desse governo com 80% da nossa razão de vida PIB. Isso me lembra muito os PIGs, né, na Europa, que se a gente chegar daqui 10, 15 anos a quase 100%, os resultados que o governo de plantão vai ter que fazer vão ser radicais, vão ser cortar aposentadorias, demissão de serviço público, desindexação dos gastos mínimos de saúde e educação. Então, o que me chama a atenção, independente de quem está colocando verba na prefeitura, seja os parlamentares ou seja o governo federal, é que ninguém está falando de spending review quando eu acho que seria a principal mecanismo para a gente decidir como vão ser distribuídos o orçamento público federal. E, infelizmente, isso não vai acontecer esse ano. Ano que vem é ano de eleição, e a ministra Simone Tebet, que falava sobre isso, praticamente com o botão na gaveta.
Exatamente. O Igor, indo ainda ali um pouquinho mais em relação a essa questão institucional dos três poderes, a gente viu recentemente os ministros até reafirmando, né? Porque eles já falaram isso anteriormente, alguns ministros do Supremo defendendo, de fato, ali o semipresidencialismo. Ao mesmo tempo, a gente já viu também recentemente o Senado, talvez ali dando um sinal mais claro à Suprema Corte com a votação que tira o poder do voto monocrático. Existe, de fato, uma crise institucional entre os três poderes? Paulo, eu acho que existe, a partir do momento que o STF começou a ter os votos televisionados, eu acho que foi um grande erro. Porque a partir daí o tribunal se tornou político e se tornou não sei se na mira, mas ele ficou ao escrutínio público da população. Então, os ministros, que as pessoas muitas vezes nem conheciam, eles poderiam antes tomar decisões polêmicas, muitas vezes contra a maré, né? Mas de maneira correta e sem nenhum tipo de pressão. A partir do momento que os votos são televisionados e a gente assiste, basicamente, até mesmo troca de farpas, e que tem dentro dos discursos, né, dos votos, há uma visão clara mais à esquerda, mais à direita, mais conservador, mais liberal, eles se tornaram agentes políticos. E a gente está vendo hoje, vocês mesmos da mídia publicizam pedindo votos para membros do Supremo, fazendo atividades de ligação. Uma politização do judiciário que é péssima. E a partir do momento que a politização do judiciário existe, você dá o direito do legislativo dizer, olha, vocês estão avançando sobre prerrogativas políticas que não são de vocês. Então, eles começam a legislar em cima de dados judiciais, que o judiciário diz, olha, mas a gente tem a nossa independência. Então, começa uma crise muito grande. Acho que o executivo, acho que o governo Lula, entendendo as suas próprias deficiências, não está numa grande crise entre os dois blocos. Acho que o presidente Lula entende a força hoje do parlamento e está aprendendo a jogar com essa nova regra do jogo, do poder financeiro do parlamento, mas acho que o judiciário e o legislativo estão numa situação muito preocupante, porque gera insegurança jurídica. A gente viu duas matérias que são extremamente controversas. A primeira, a possibilidade de que o imposto que já foi julgado inconstitucional, caso no futuro seja julgado constitucional, haver a possibilidade de cobrar o tributo do passado, ou seja, você rever o passado, que é um absurdo. E agora, caso o Congresso aprove as mudanças de impostos sobre benefícios fiscais, isso for referendado também no STF, que provavelmente vai terminar lá a discussão, é mais uma vez o imponderável do passado. Então, não dá para a gente chegar e dizer, olha, a gente fez a reforma tributária, mas se o STF decidir sobre o ICMS, que nem vai mais existir no passado, vocês vão ter que pagar, viu? Então, assim, o Brasil termina, a gente não tem um problema só, não é só a reforma tributária, não é só a taxa de juros. É um conjunto de instituições que, ao meu ver, parece que o poder ilimitado, ele corrompe ilimitadamente. Então, quando você tem membros, tanto no executivo, ou no legislativo, ou no judiciário, que ficam muito tempo no poder, deputados com 6 legislaturas, 20 anos de mandato, ministros que vão ficar 30 anos, parece que as decisões não levam em conta uma accountability política e econômica do futuro. E isso é extremamente nocivo para investimentos no Brasil. O Brasil pode até subir em posições absolutas de crescimento na economia, mas isso nunca vai fazer o país se tornar mais eficiente e que tenha uma maior distribuição de renda. E eu acho que esse é o grande problema do nosso país. Muito bom. Igor, inclusive, né, queria vir um pouco mais justamente para essa questão ainda econômica, vindo mais para esse lado. Você até citou ali, né, o trabalho do Banco Central e no começo do ano, este foi um ponto, acho que muito marcante ali, né, no início desta gestão, inclusive, o governo fez duras críticas ao Banco Central, principalmente em relação não só a deixar ali a manutenção da taxa de juros na época, mas frisando, acho que muito, uma insatisfação justamente com a autonomia do Banco Central
Central. Essa decisão até esfriou, parece que depois, justamente com as sinalizações que acabaram vindo ali com as quedas de juros, pelo próprio Roberto Campos Neto também nesta condução, mas deixou ainda em aberto. Acho que o ponto muito interessante é a continuidade dessa independência do Banco Central. A gente sabe que o Campos Neto ele fica até o ano que vem, até 2024. Depois tudo indica, né, que o Galípolo, que é o indicado de Lula, deva assumir ali o Banco Central. Olhando para esta, né, fotografia ali, fazendo um balanço do que a gente viu até esse ano, neste modelo atual, na prática, a independência do Banco Central, você acha que ela só funciona por 2 anos? Os próximos 2 anos, pode ser que a gente fique só na teoria, de fato, para essa independência? Não, Paulo, eu acho que não. Eu acho que apesar do... Agora, conselheiro, né, membro do BC Galípolo, pode virar presidente do BC, né? A gente não pode dar 100% de certeza, mas é uma probabilidade muito grande. Ele quer ter uma carreira, né? Eu acho que um dos pontos principais da visão do presidente Roberto Campos Neto em não sofrer pressões, claro, a independência é fundamental porque você não pode ser demitido pela canetada. Mas a partir do momento que ele mostrou firmeza nas suas decisões, e que, olha, hoje mostraram-se acertadas, a gente está aí com previsão de inflação 3,50, 3,75, taxa de juros descendo, podendo chegar em 2 dígitos no ano que vem. Então mostra que, de fato, tem sentido o que ele falou. Ele sabe que essa firmeza que ele teve e o comprometimento da lei, que foi aprovada também com o esforço dele, dão para ele uma credencial muito grande para ir para o mercado nacional, internacional, privado, com uma experiência muito forte. Eu acho que esse sentimento perpassa todos os presidentes de Banco Central, desde William Goldfein, ou até mesmo o próprio Henrique Meirelles, a visão clara, independente de como gerir a política monetária, vira um ativo para o próximo presidente. E Galípolo sabe que não vai ficar para sempre no Banco Central. Então, acho que quando ele sentar naquela cadeira, ele pode até ter um viés menos hawkish, né? Muito mais bearish do ponto de vista de liberar taxas de juros, mas acho muito difícil que ele vai fazer alguma coisa como o Alexandre Tombini fez, de baixar juros na canetada e ter a complacência dos outros membros do BC. Eu acho que existem 3 componentes que são, eu gosto de dizer que são as maturidades de um país, né? A primeira maturidade é a maturidade monetária, que envolve regimes de meta de inflação, o Banco Central independente, você ter um Banco Central que emite sua própria moeda e que, na prática, não tem reservas internacionais. Isso tudo o Brasil alcançou. A outra maturidade, que é a maturidade cambial, é o fato da gente não ter um câmbio preso, você ter trocas internacionais diárias, ninguém precisa ficar esperando para fazer uma operação de câmbio, é coisa quase que imediata. E a terceira maturidade, que é a maturidade fiscal, é a única que a gente não tem. Eu acho que o que separa muito o Brasil dos países do OCDE, do ponto de vista macro, e também dos países que vão se tornar ricos em um espaço de século, é que a gente não consegue ter uma maturidade fiscal, seja governos de esquerda ou à direita. O Brasil sempre dá um jeitinho de gastar mais e entrar em déficit, enquanto assim, é um tabu a gente dizer que vai usar reservas internacionais para pagar a dívida. Ninguém aqui ousa, até mesmo uma esquerda mais moderada, ousa desestabilizar os centros de comando do Banco Central. Mas quando a gente fala de política fiscal, a gente parece que não, parece que é uma coisa em segundo plano. Eu acho que o meu ponto de vista é a política fiscal ela precisa ser tão importante quanto a política monetária. Se a gente não tiver essa maturidade para ter esse pensamento, o Brasil sempre vai ficar patinando do ponto de vista de gerar eficiência e empregos no nosso país. Então, repetindo, eu acho que não. Acho que a maturidade do Banco Central e a independência veio para ficar, independente de quem vai sentar naquela cadeira, a responsabilidade é muito grande. Eu acho que intervenções indevidas, acho que foram coisas que ficaram para o passado. Olhando ali para o PIB, né? PIB em 2023 em torno de 3%, uma previsão ali na casa de 2% para 2024. O nosso PIB ele não consegue, muitas vezes, nem corrigir a inflação do ano anterior. A gente tem uma das piores rendas per capita do mundo, ficando inclusive atrás de países que são mais pobres. Exemplo, a Argentina, quando a gente olha a nossa renda ali per capita em dólar, ou em mesmo países, né, que vivem aí fortes crises. Fechamos com um PIB aí per capita igual a de
2010 e muito abaixo da média mundial, por sinal. Por que nós somos tão ruins, por exemplo, comparados a outros países, e o que de fato o Brasil precisa fazer, né? Não só para crescer economicamente, mas eu falo assim, melhorar a vida da população. Quando a gente olha, o Brasil, né, a população ganha mal, não temos nenhum retorno dos impostos pífios ali, em nenhum dos aspectos. Paula, existe um ponto aí, para mim, que é fundamental, que é o tamanho do Estado dentro da economia. Quando a gente olha, eu não estou falando de carga tributária tem países muito maiores, mas quando a gente fala da intervenção do Estado da economia, o Brasil, direto ou indiretamente com seus estatais, gastos públicos, representa aí 1/3 da economia nacional. Então, tudo que o Estado faz, ele altera indiretamente resultados de empresas. E resultados de empresas alteram a possibilidade ou não de melhoras de salários de pessoas, de melhoras de sistemas. Então, o primeiro ponto é, a gente não tem qualidade sobre esse gasto público. A gente gasta, em média, 5,5% do nosso PIB em educação, enquanto a China gasta 4%, os Estados Unidos gasta 3,9%, a China chegou a gastar 4,8%. E eles mandam foguetes para a Lua, enquanto a gente tem péssimos resultados no PISA. Começa por aí. A mesma situação é na saúde. A gente gasta em saúde percentualmente maior do que outras nações mais ricas que a nossa, e o resultado é uma saúde muito ruim. Então, a gente tem que a maneira de como o Estado é organizado no Brasil, baseado em leis antigas, mal feitas, e que muitas vezes não levam em conta o resultado final, eles levam em conta os processos. Se o processo foi seguido, se a licitação foi feita, se o menor preço foi contratado. Mas ele não leva em consideração se o serviço foi feito, se a população está satisfeita. Mas leva em consideração se o salário está na conta do servidor. Vou dar um exemplo aqui que pode ser muito radical, mas não há uma manifestação pública porque os nossos alunos estão cada vez tendo pior resultado no PISA. Mas se o sistema de saúde o sistema de educação deixar de pagar os professores, basicamente você tem um quebra-quebra na rua. Então, o meu ponto principal é a gente gasta demais, a gente arrecada demais, gasta demais e gasta mal. Atrelado a isso, você tem um conjunto de setores que têm benefícios fiscais e que as pessoas... a empresa só existem porque tem algum tipo de benefício. Isso torna a economia extremamente mais ineficiente. Então, quando você tem um quadro que a gente gasta 200 bilhões de reais em benefícios fiscais em empresas ineficientes, e se retirarem esses recursos, elas não sobreviveriam. Então, você está gerando produtos fracos, caros, e que não conseguem competir. Você tem um mercado extremamente fechado, que não consegue competir com o externo. O Brasil é a nona economia do mundo e responde só por 3% do PIB, do ponto de vista de exportação e importação no mundo. Então, somos extremamente fechados. E você tem uma situação onde não consegue melhorar a produtividade até então, porque os nossos impostos eram péssimos, obviamente a gente acabou de ter. A reforma tributária, que foi aprovada agora, tende a melhorar a economia de uma maneira geral, mas quando a gente junta todos esses aspectos, tributários, maus gastos do governo, incapacidade de comércio exterior, tudo isso, quando a gente coloca dentro de uma sopa, faz com que o Brasil se torne extremamente não competitivo. E sem competitividade, a gente não gera produtividade, não melhora a renda per capita das pessoas, não conseguimos aumentos reais de salários e tudo isso fica meio que preso em uma economia meio que fixa em mercado interno para indústria e serviços, e no exterior a gente exporta commodities de uma maneira geral. Crescemos muito, somos o celeiro do mundo, mas esse crescimento parece que torna-se cada vez mais difícil para o bolo, de fato, ser dividido para o resto da população. Igor, muito bom. Eu vou para um rápido intervalo, peço que você continue aqui com a gente. Você que está acompanhando a programação da BMC News, continue aqui. O Strike volta já já com muito mais. Voltando, 3, 2, 1, de volta. Segundo bloco do Strike, valendo. Neste bloco, vamos abordar mais o cenário internacional e os seus impactos. Estamos conversando com Igor Lucena, de volta aqui na nossa programação. Igor, queria falar agora um pouco mais deste outro cenário, né, internacional.
acredito também que o destaque aí geopolítico em 2023 foi grande, né? A gente tem vivido, na verdade, aí nos últimos anos, um destaque muito grande para o lado geopolítico. Este ano, especificamente, a gente viu ali, bem no começo, né, a guerra entre o Oriente Médio, que apesar do baixo impacto econômico, traz à tona um ponto, acho que muito sensível ainda para o mundo e uma preocupação que vai além também do campo político. Como que você avalia, de fato, esta tensão e aonde, né, isso pode escalar? Paula, é interessante isso, porque se a gente olhar a capa dos jornais até 1945, era muito comum as primeiras notícias serem sobre conflitos, guerras, outros países. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, basicamente as notícias ficaram notícias internas. E as páginas internacionais foram para a página 2, 3. Então a gente está reabrindo esse mundo pré-1945. Ou seja, de hoje para frente, notícias internacionais de conflitos começarão a se tornar mais evidentes. E não só isso. O fato de nós termos uma economia cada vez mais globalizada significa que as disputas militares sobre territórios ou sobre a criação de novas armas vão incidir diretamente sobre novas tecnologias. Os conflitos que nós estamos vendo agora, que ainda não explodiram, vamos lá, Guiana e Venezuela, é sobre exploração de uma quantidade enorme de petróleo com alta tecnologia da região equatorial. A questão de Taiwan, hoje, ela perpassa, além da questão histórica da China, a produção de chips semicondutores que a China não tem ainda acesso de produção. Então, quando a gente junta esses aspectos geopolíticos, Paulo, no meu ponto de vista, eles vão se tornar essenciais não só para a defesa nacional, mas para a decisão de investimentos. Ou seja, quem vai abrir uma fábrica nova ou quem vai ter uma cadeia produtiva vai ter que entender exatamente por onde passam os seus riscos. Vou dar um exemplo dessa semana. Os Houthis, né, que são radicais do sul do Iêmen, patrocinados pelo Irã, estão atacando indiscriminadamente navios no Mar Negro, no Mar Vermelho, e esses navios passam pelo canal do Suez e que chegam até todos nós com produtos e serviços da Ásia. Esses navios pararam de navegar na região com medo e vão agora usar o Cabo da Boa Esperança pela África, tornando os custos mais caros e mais lentos para as cadeias produtivas das indústrias. Tudo isso, que era basicamente impensável da gente estar conversando, se tornou uma realidade do dia a dia. E para resolver essa situação não vai ser um aperto de mão ou uma diplomacia. Vai ser necessário que navios da Marinha Americana, inglesa e da União Europeia vão à região para proteger navios. Então, de fato, a geopolítica hoje está se tornando preponderante na economia mundial. Inclusive, né, na hora que você traz aqui para a gente esse último, né, conflito, inclusive, que a gente tem visto em relação à Venezuela e Guiana, eu queria entender também um pouco da sua leitura. De fato, né, ali a gente tem visto, teve ali, acho que um sobreposicionamento na opinião, principalmente por conta daquele plebiscito, mas existe um risco disso virar, né, escalar mais, virar um conflito ainda maior, como uma guerra, uma possível guerra nesta região especificamente? Olha, o risco sempre existe. Quando a gente assistiu os dias e semanas anteriores à invasão da Ucrânia, existia uma ceticidade muito grande, que apesar de terem treinamentos militares na fronteira da Rússia, batalhões próximos, ninguém imaginava que a Rússia iria marchar dentro da Ucrânia. Todo mundo dizia que seria um absurdo, uma loucura de Vladimir Putin. E aconteceu. A mesma coisa eu acho que a gente está vendo na Venezuela. Apesar de que esse conflito serve também aos interesses de Nicolás Maduro para tentar criar em torno de si uma unidade nacional para que ele possa vencer as eleições do ano que vem, nada impede de que ele tome de assalto, inclusive passe por dentro de terras brasileiras e queira tomar aqueles territórios ou avançar contra empresas petrolíferas, como ele disse que vai dar 3 meses para elas conversarem com a Venezuela, o que é um absurdo. Mas a gente viu uma diminuição das tensões nos últimos dias porque os americanos colocaram navios de guerra muito próximos do território. Os ingleses já fizeram a mesma visão. Então, a Venezuela entendeu que se levasse naquele momento o tom,
a probabilidade da Guiana abrir uma base militar na América Latina dos americanos seria muito alta. Mas isso não significa que está descartado. Eu acho que o avanço da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, abriu espaço para que a Sérvia voltasse a conflitos com o Kosovo, para que o Azerbaijão e a Armênia também disputassem novamente a região de Nagorno-Karabakh, e nós vamos assistir a outras regiões, na África, o Níger, o Mali, golpes militares acontecendo. O mundo, ao meu ver, está muito mais perigoso, e esses perigos não vão escapar. A América Latina não vai ficar impune a isso. E os maiores riscos aqui são Cuba, obviamente, e a Venezuela, que tem um armamento russo com a capacidade de destruição relativamente grande. Inclusive, né, em 2023, como você citou ali, a Rússia, falando ainda neste cenário, né, de guerra, o mundo parece que não está olhando tanto mais ali para a Rússia e Ucrânia como estava antes, né, como a gente viu mais no ano de 2022. De fato, a gente pode olhar para este conflito com alguma expectativa, né, de um encerramento, tem um vencedor ou uma trégua, né? Parece que de repente aí a gente está vendo uma trégua. Qual que é o seu olhar especificamente para esta região, especificamente ali entre Rússia e Ucrânia? Paula, eu acho que está um pouco parado. Nos últimos meses, nem Vladimir Putin, nem Volodymyr Zelensky conseguiram avançar. Zelensky retomou alguns territórios muito pequenos. Putin não consegue avançar em outros territórios. Existem mais baixas hoje, obviamente, nas tropas russas do que ucranianas, pela capacidade militar do Ocidente. E hoje, o meu ponto de vista é muito claro: existe uma fadiga do lado ocidental, existe uma fadiga da população russa. Agora, quanto tempo o orçamento da Rússia vai existir para manter essa guerra de pé? E quanto tempo o orçamento de 60 bilhões agora que a União Europeia deve liberar em janeiro, 40 bilhões que os americanos podem liberar, dependendo do acordo com os republicanos para a Ucrânia, então a gente está falando de 100 bilhões. Zelensky disse que está precisando de mais de 1.000 drones. Então, na prática, a questão é financeira. Quanto cada um vai poder colocar dentro dos seus exércitos para manter ou ampliar suas posições? Apesar dos custos para o Ocidente, eu gostaria de relatar que caso a Ucrânia perca e se perder vai ser totalmente anexada, a gente veria um incremento da necessidade de bases da OTAN em toda a região do leste europeu, que seria até infinitamente mais caro e com custo de vidas humanas dos membros da OTAN. Então, o fato é que a Ucrânia, apesar dessa diminuição da disposição de mídia, vai ter que ter muito mais recursos para continuar impedindo os avanços de Vladimir Putin. E Putin também vai ter que fazer uma manobra muito grande, porque está perdendo a capacidade de recrutar jovens, e muitos dos jovens russos foram embora, pegaram aviões para a Geórgia, para o Azerbaijão e foram para outros países europeus. Então, de fato, os dois países têm situações extremamente difíceis daqui para frente. E eu acho que, pelo menos pelo ano de 2024, é possível que o conflito siga nessas mesmas bases durante mais 12 meses. Igor, quero entender também um pouco, né, e ali um pouco mais para a leitura, ainda política depois, geopolítica, depois a gente pode entrar mais no aspecto econômico, entre Estados Unidos e China, né? A gente viu ali recentemente, também neste ano, muitos fatos pesando bastante, né, mas numa briga muito geopolítica entre Estados Unidos e China, e Taiwan no meio de tudo isso. Você acha que, de fato, este também é um conflito que a gente vai continuar ainda ali monitorando, o mundo sob tensão especificamente em relação a estes dois países, né? E também Taiwan aí no meio de tudo isso? Olha, a tensão entre Estados Unidos e China vem diminuindo. Acho que o presidente Biden e o presidente Xi vem diminuindo as tensões econômicas, né? A retirada de algumas sanções de produtos, o aumento do comércio. Acho que isso é importante. A questão da pandemia criou essa política China Plus One, então está todo mundo, não só os Estados Unidos, diversificando a sua cadeia produtiva para fora da China. Tanto é que empresas chinesas estão no México. O México se tornou hoje o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, passou a China, o que para os chineses é péssimo, mesmo que sejam
empresas chinesas naquela região. Agora, o que isso poderia ter? Vai ter uma invasão nos próximos anos na China? Eu até diria que sim, se a gente estivesse conversando há um ano atrás. Agora, eu acho que não. Eu acho que a China tem uma bomba relógio dentro de si, né, que são a crise das grandes empreiteiras, e são aqueles fundos, né? Você está falando de Evergrande, Country Garden, grandes empresas que estão sem pagar seus títulos de bonds. Essas empresas diminuíram drasticamente os pagamentos aos estados subnacionais. Existe uma expectativa que haja mais de 3 trilhões de dólares em créditos podres no setor imobiliário chinês. Isso não pode explodir. Se isso explodir, você vai ter um impacto gigantesco no crescimento chinês, a ponto de desestabilizar até as lideranças do Partido Comunista. Então, acho que enquanto a China, de fato, não tiver a garantia que conseguiu driblar essa crise interna, e eles vão fazer isso até mesmo vendendo títulos de dívida, né? Eles falaram que vão emitir dívida para tentar manter o crescimento de 5% do PIB. Então, tudo isso, acho que são problemas internos tão grandes ao ponto de vista chinês, que qualquer tentativa de invasão a Taiwan agora seria colocar ketchup em cima de uma pipoca e tentar resolver os problemas ao mesmo tempo. Não acho que isso vai acontecer. Acho que eles vão primeiro tentar arrumar a casa, mostrar um crescimento forte para tentar avançar com isso. Agora, o que os Estados Unidos alertaram nos últimos dias foi para que a China não interferisse nas eleições do ano que vem de Taiwan, que eles podem sim utilizar, não militarmente, mas redes sociais, empresas de tecnologia, para tentar fazer com que pessoas pró-China sejam eleitas e não pró-Taiwan. Eu acho que esse talvez seja o risco que é um pouco diminuto dentro desse momento. Olhando para as duas, né, grandes potências, mas agora um pouco mais para o olhar econômico, 2023, acho que o ano ali de 2023 ficou muito em questionamento a possibilidade da China, de fato, se tornar, naquela trajetória, né, na busca de se tornar a principal potência mundial. Isso parece que diminuiu bastante. Você acredita que, de fato, é uma percepção momentânea, justamente pelo cenário mais econômico chinês, ou ainda, de fato, há chances da China superar a economia americana? Acho que não. Eu sou muito cético em relação a isso. Eu acho que a China está tendo um início de estabilização populacional. A gente vai ver um decréscimo populacional. A China, a grande roda que ela tinha, que eram esses instrumentos de crescimento na área imobiliária, que responde por 25% do PIB do país, acabou. Eles vão crescer aí os seus 4 a 5% ao ano. Mas não acredito que eles vão de fato superar os Estados Unidos. Acho que foram previsões bem otimistas, como se a China tivesse aquele nível de crescimento de 2 dígitos eterno, que não aconteceu. E, por outro lado, os Estados Unidos ainda vai se tornar, segundo dados estatísticos, um país com grande crescimento populacional, com um crescimento econômico também pujante, inflação baixa e o fato de o dólar ainda vai continuar durante pelo menos um século aí a moeda principal do mundo. Então eu acho que a China vai ter esse posto de segundo lugar, mas não acredito que vai ser no nosso chamado lifetime que a gente vai assistir a China se tornar a primeira economia mundial. Acho que todo esse movimento de China Plus One, retirada de investimentos, risco de conflitos, a própria invasão de Taiwan, tudo isso impede dela se tornar o number one da economia mundial. Acho que essas previsões foram exageradamente divulgadas. Olhando ali para Estados Unidos especificamente, você enxerga os Estados Unidos recuperando maior protagonismo ou ainda a gente pode ver essas decisões geopolíticas diante de todos esses conflitos estando ali cada vez mais pulverizadas? Olha, apesar dessa visão dos Estados Unidos, eles têm uma visão, Paula, muito crítica de que os Estados Unidos estariam numa decadência. Eu sou muito cético em relação a isso. Acho que os Estados Unidos passou por momentos de crise gravíssimos nos últimos 100 anos e ele só saiu maior. A crise de representatividade política no Vietnã, ele saiu maior. O fim do sistema de Bretton Woods, ele saiu maior. O próprio subprime, no final, ele saiu maior com o boom de tecnologia dessas grandes empresas de tech. Então, acho que quando os Estados Unidos entram em um momento que a gente
que parece uma profecia de que vai ser o fim dos Estados Unidos, eles vão agora para baixo, eles terminam dando a volta por cima. A gente viu isso pelo menos 5 vezes nos últimos anos, inclusive 29 seria o fim dos Estados Unidos com a crise, e no final eles entraram com a ideia do a ideia de Keynes, né? De gastos públicos, e também foi uma outra revolução. Então, os Estados Unidos têm essa capacidade de se reinventar. Meu ponto de vista também é que dentro desse momento ninguém conseguiu fazer o que eu gosto de chamar de 5 poderes. Né? Os Estados Unidos têm o poder militar maior de todos, muito maior do que o da China, muito maior do que o da Rússia, quando a gente olha todos os campos. Eles agora criaram sua primeira frota militar espacial, então já é um avanço. Eles têm o poder diplomático, ninguém tem o poder de influência em todos os campos como eles têm hoje. O poder econômico das suas empresas continua forte, o dólar continua com poder financeiro. Existe também o poder cultural, e esse poder cultural se mostra na defesa de princípios democráticos, antiterrorismo, ditadores, como nós estamos assistindo agora na defesa de Israel. Então, esses 5 poderes juntos é que tornam os Estados Unidos uma superpotência que atrai investimento, faz o país crescer. Enquanto não tiver uma outra potência que tenha essas 5 capacidades conjuntas, eu acho muito difícil os Estados Unidos perder esse posto, pelo menos até aparecer alguém também, um país com tanta capacidade ao mesmo tempo sendo emanada pelos 4 cantos do planeta. Igor, vindo agora um pouco aqui mais perto, na verdade a gente está com tanto assunto, né? O cenário geopolítico intenso em várias regiões aí do globo, mas tentando vir aqui agora de volta mais próximo da gente, para a Argentina especificamente, uma mudança significativa, inclusive, ali para a Argentina, com essa vitória de Javier Milei. Queria entender também um pouco da sua leitura, né? O quanto isso, de fato, na verdade, traz uma grande mudança com o fim do peronismo na Argentina e talvez ali uma quebra também muito grande num padrão político bem diferente, né, do que a gente viu nos últimos anos por lá. Entender um pouquinho da sua leitura e da sua visão. O desafio é enorme de Javier Milei, a gente sabe disso olhando pelo lado econômico. De fato, se você acha que ele vai ter condições ali, num curto prazo, em 4 anos neste mandato, de conseguir fazer algo que dê, de fato, para a população sentir ali alguma mudança. Olha, Paula, eu acho que as primeiras coisas que ele fez, do ponto de vista ortodoxo, eu me considero um economista extremamente ortodoxo, acho que foram corretas. Esse pacotão aí de 300 medidas, a gente viu as primeiras saíram, né? Tirando a desindexação de preços, a gente retirada de privilégios de empresas aéreas, você retirar necessidade de compras governamentais de empresas argentinas, diminuição dos subsídios, tudo isso, em um primeiro momento, tem o que a gente chama de pico inflacionário. Né? A Argentina vai ter um pico inflacionário nas próximas semanas. Isso vai derrubar a atividade econômica. Obviamente, derrubando a atividade econômica, isso vai terminar depois puxando os preços para baixo e a inflação gradativamente vai diminuindo ao longo dos meses. Essa teoria foi aplicada em vários países, funciona, mas tem um custo político e social muito alto. Ao mesmo tempo, isso impacta as exportações brasileiras. Né? Se você tem uma queda no nível de consumo na Argentina, você vai ter importações brasileiras caindo para lá. Então, o Brasil vai sentir isso também, mas a tendência é que, pelo menos nos próximos 16, 18 meses, se essas políticas não forem, de alguma maneira, retiradas pelo Congresso ou pela Suprema Corte Argentina, ele tem capacidade de voltar a Argentina a ter um crescimento e também de ter uma inflação controlada dentro aí dos seus 2 dígitos e abaixo, sei lá, de 30% ao ano, que seria já uma grande vitória para a Argentina. Acho que as decisões estão certas, acho que ele está tentando fazer isso. Agora, a Argentina é um país que vive em déficits há mais de 100 anos, 5% do PIB todo ano, é uma situação que transforma as pessoas de classe média em pobres quase que de imediato. Então, acho que não teve estelionato eleitoral, acho que as decisões foram bem colocadas, e o que eu posso dizer aqui é torcer para que, de fato, essas políticas deem certo e que a Argentina volte a ser uma economia minimamente funcional.
Olhando ali internamente, né, ele tem tomado decisões econômicas para tentar, né, como você muito bem colocou, mais até ortodoxas, para tentar trazer um efeito mais prático para a economia. Mas, de alguma forma, quais ajudas internacionais você acha que a Argentina precisaria ter, de fato, para ajudar neste processo como um todo? Olha, Paulo, eu acho que a primeira ajuda internacional que ele poderia ter seria uma renegociação de dívidas do FMI, isso é básico, ele vai precisar disso. Acho que se Donald Trump ou Joe Biden continuarem na presidência, né, porque um foi ex, o outro volta, dos dois lados, isso ajuda, mas o FMI só vai fazer uma boa renegociação quando ele disser, olha, a Argentina agora está voltando a ter superávit, se você tem superávit comercial ou do governo, você está começando a acumular reservas e essas reservas vão pagar os juros desse empréstimo. Então, acho que quando ele foca nessas reformas internas nesse primeiro momento, eu acho que a atitude é certa. Ele só vai bater nas portas estrangeiras para resolver os problemas quando ele disser, olha, me ajude a Argentina agora, porque dessa vez eu tenho uma casa organizada, eu estou gerando superávit, eu não estou gastando mais do que eu tenho, e a partir daí agora eu vou conseguir pagar os órgãos internacionais. Eu acho que só a partir daí que ele vai conseguir. O Brasil vai entrar nessa muito difícil. A gente tem também nossos próprios déficits. O máximo que a gente pode fazer é usar o BNDES para aumentar as nossas exportações para lá, o que, ao meu ver, não há problemas em relação a isso. O meu ponto principal é outros órgãos, como o New Development Bank, que a presidente Dilma dirige, mas a Argentina ainda não é membro, ou a CAF, né, a Confederação Andina de Fomento, também poderia ajudar a Argentina, mas nada, nenhuma ajuda internacional, Paula, vai se tornar uma realidade se a casa não for arrumada, porque senão a gente vai estar só repetindo erros históricos dos últimos governos. Igor, para a gente encerrar, queria entender também um pouco agora, né, das suas perspectivas para este cenário internacional para 2024. A gente são tantos pontos que eu até esqueci de comentar. A gente tem eleição também. Na hora que você falou ali de Trump ou Biden, lembrei. A gente tem eleição americana também no ano de 2024. Isso deve trazer, acho que, ficar aí bastante à tona, né, toda essa questão. Quem será o novo presidente dos Estados Unidos no ano que vem? Paula, nós temos eleições importantíssimas para o Brasil. Obviamente, a eleição americana é mais importante do mundo inteiro, mas para nós também é importante a eleição em Portugal. Né? A gente teve a queda do ministro Antônio Costa, então vai ter uma eleição em Portugal, vai ter a eleição na União Europeia, ou seja, o Parlamento Europeu deve virar mais à direita. Vamos ter uma eleição também no Uruguai, em país membro do Mercosul, e uma eleição no México. O Brasil tem poucas relações com o México, mas é a segunda maior economia da América Latina, e acho que podemos nos beneficiar de mais relações com o México. Então, essas eleições são as fundamentais para entendermos a visão do Brasil em relações internacionais daqui para frente. Agora, quando a gente fala do ponto de vista global, eu acho que o mundo vai ficar muito mais perigoso, conflitos vão ocorrer em outras nações, em outros continentes, empresas de tecnologia, de informação, de segurança e da indústria bélica vão continuar lucrando. A gente olha aí Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Dropbox, todas essas grandes estão no ápice de ganhos. Está faltando munição nessas guerras do mundo. Isso vai influenciar a necessidade de aço, então o Brasil se beneficia com a exportação de minério de ferro e aço para o conflito. Do meu ponto de vista, Paula, principalmente, eu acho que é o que eu quero deixar aqui, é que o Brasil precisa sair dessa secular inércia de não intervenção. Até a Suíça saiu desse ponto. O Brasil precisa tomar um lado, como o Brasil tomou na Segunda Guerra Mundial. E aquele momento era o lado entre os aliados, os países fascinazistas. O mundo hoje está dividido entre nações democráticas e nações autoritárias. Acho que o Brasil tem que tomar o lado, sim, das nações democráticas, mas isso não significa que a gente perca e feche portas com países como China e Rússia. A gente continua
a comercializar com eles, mas se nós não nos alinharmos ideologicamente com princípios e valores da democracia brasileira, nós perdemos oportunidade não só dos negócios básicos de exportação que nós já temos, e que o mundo inteiro tem que comercializar produtos brasileiros, principalmente na área de commodities, mas eu falo de grandes estratégias de defesa e acordos como o Mercosul e a União Europeia. Um dos pontos principais por que o acordo fracassou foi o Brasil ter negado o apoio à Ucrânia e negado a mandar munições do Leopard 1 que o Brasil tem para a Europa. Então, se o Brasil não faz decisões estratégicas no campo geopolítico, a gente perde espaço também no comércio internacional. E eu acho que essas decisões serão necessárias em 2024. O Brasil vai crescer menos em 2024? Vai. Comércio exterior seria uma oportunidade para melhorar? Sim. O acordo Mercosul e União Europeia vai sair? Acredito que isso aí foi para a gaveta de novo. Então o Brasil tem que focar no quê? Mais reformas internas, reformas administrativas. Vamos ter que criar o tabu e tentar vender os nossos portos, já que os portos privados já são mais eficientes do que os públicos. Se nós não pensarmos fora da caixa, a gente continua andando de lado por mais 4 anos. Muito bom, quero agradecer, muito obrigada, sempre um prazer recebê-lo. Fica o convite para voltar sempre aqui na nossa programação da BMC News. Obrigada. Eu que agradeço e até a próxima. Feliz Natal e feliz 2024. Obrigada. O Strike de hoje falou então com o economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.